Para aquele que se acha enfermo, é um grande hospital de almas, porque cada um cura a si mesmo no vasto caminho da evolução. E para aqueles outros que se sentem aprisionados nas garras ou nas malhas, nas trevas da ignorância, é um caminho para a luz, do abismo às estrelas, de sal da terra à luz do mundo. Por que você se sente aprisionado? Há ensinos que você busca e você não encontrou? Por que sentes que está enfermo do corpo, da alma, da mente e não procurou ainda os meios de curar-se? A palavra é uma semente, a boca, um instrumento, a mente, o laboratório, a vontade, a gerência, o pensamento, a força de atração, a consciência, o Senhor de tudo isso. Hoje vamos dar continuidade no módulo 2 do que nós começamos semana passada. A série é Além dos Horizontes com Miramês, por João Nunes Maia. Parte 8, módulo 2, a obra que nós estamos trilhando por suas entrelinhas é Horizontes da Fala. Hoje, a primeira etapa, Canais dos Sentimentos. Já falamos na primeira etapa, prática e teoria, porque falamos, pensamentos decadentes, energia divina. Hoje falaremos canais dos sentimentos, o fenômeno da fala, ondulações da palavra, o que atraímos. Então vamos avançar um tanto mais. Dentro da régua Querer é Ser, canais dos sentimentos, o nosso primeiro tema. O teu verbo deve comprazer-se no momento da fala, contagiando a quem ouve, para que os canais dos sentimentos sejam desobstruídos das velhas cargas magnéticas menos favoráveis à luz. Se ele, o verbo, já serve de vida no estímulo das vidas, aumenta o teu prazer na doação do amor, porque Deus ficará mais visível em teu coração quando o teu esforço no bem for maior e não vacilar. Então vamos refletir. O nosso verbo deve comprazer-se no momento da fala. Então nós, usando a palavra, devemos nos comprazer no momento da fala, falando exatamente aquilo que gostaríamos de ouvir. Porque nós vamos contagiar a quem nos ouve e, ao mesmo tempo, para que os canais dos nossos sentimentos sejam desobstruídos e de quem nos ouve também, das velhas cargas magnéticas menos favoráveis à luz do conhecimento, que ilumina para que nós possamos depois, na vivência do conhecimento, libertar-nos do sofrimento. Com o conhecimento que ilumina, libertamo-nos da ignorância. Com a vivência dele, libertamos-nos do sofrimento. Se o nosso verbo já nos serve de vida no estímulo das vidas, quantas vidas compõem a sua vida, a minha vida? Quer tentar calcular? Tem uma calculadora à altura, a científica, ou uma outra que você sabe manuseá-la rapidamente? A do celular? Vamos lá. Mais de 10 sistemas compõem o nosso corpo biológico. Ele, como um todo, somando 10% de sua massa,
segundo o Dr. Deepak Chopra, 600 trilhões de células humanas. Os 90% de sua massa, fora as células humanas, compõem-se de vírus, ultravírus, vermes, micróbios, bactérias, segundo Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo. Tente calcular somente dentro de um único elemento, um átomo, quantas vidas compõem a vida atômica. Posto que, para Leon Denis, num único átomo tem elementos tão pequenos, já com músculos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e segundo Camille Flammarion, com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue a sua presa nos abismos de uma gota d'água. Mas aqui Leon Denis narra que ele já se comporta com tudo isso como parasitas dentro das estruturas atômicas. Então, se já nos servimos do verbo, porque o verbo está expressando nossas ideias que sintetizam nossos pensamentos, que são transmissores de nossos sentimentos e, ao mesmo tempo, configurado com a nossa inteligência, com o nosso poder imaginativo, nossos desejos, manifestando nossa vontade na gerência da mente e a expressão íntima da superconsciência à vontade das diretrizes ou diretivas de nossa própria consciência. Então, a superconsciência é a boca do espírito. A mente é a boca da alma que somos nós. E a boca do corpo está finalizando essa ação. Então, se o verbo já nos serve de vida, porque nós estamos gerando vidas, porque a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E essa matéria mental é que vai dar forma aos nossos pensamentos. Nesta forma, vamos incorporar nossos sentimentos. E sobre a ação de nossa vontade, transformar-se-ão em palavras, vidas, que pode gerar outras vidas, estimular outras vidas ou dizimá-las. Então, se o nosso verbo já nos serve de vida no estímulo das incontáveis vidas que nos constitui, mais de 10 sistemas, cada um com seus órgãos, cada órgão com seus tecidos, cada tecido com suas células, cada célula com suas moléculas, cada molécula com seus átomos e suas subdivisões. Então, quantas vidas nós estamos gerando estímulos e se aumentarmos o nosso prazer na doação do amor, que é a matéria que gera e nutre a vida, a substância e, ao mesmo tempo, a lei que organiza e mantém, porque Deus ficará mais visível em nosso coração se assim agirmos. O nosso verbo vai gerar estímulos para muitas vidas. Ele serve de vida que nós estamos criando para estimular vidas que nos constituem ou no entorno, para aumentar o prazer na doação do amor que gera, nutre, organiza e mantém a vida, porque Deus ficará mais visível em nosso coração, pensamento e sentimento transcendentes, mental e emocional superiores, que o teu esforço, o nosso esforço, o meu, o vosso, no bem, somente no bem, porque o bem de todos é o eterno princípio, quando ele for maior e não vacilarmos. Fé inquebrantável. Pelo som da fala, o espírito elevado deixa circunfluir do seu coração para quem o escuta, o mais puro magnetismo, cuja força poderá realizar maravilhas, haja visto o conhecimento daquele que o doa. Lendo corretamente,
Pelo som da fala, o espírito elevado deixa circunfundir do seu coração para quem o escuta o mais puro magnetismo, cuja força poderá realizar maravilhas, haja visto o conhecimento daquele que o doa. É muito profundo essa tela. Vamos lá. Nós vimos anteriormente, ou na tela anterior, que se nós já usamos esse verbo, se esse verbo nos serve de vida no estímulo de vidas internas e no entorno, e aumenta o prazer na doação do amor, Deus ficará mais visível em nossos corações. Então, pelo som de nossa fala, que nós estamos criando ou nos aprisionando, o espírito, que é a nossa consciência elevado, ou outro espírito, para darmos um parâmetro, então, pelo som da fala, o mecanismo de verbalizar, de materializar, de personificar o que sentimos, o espírito que já é elevado, ele deixa circunfluir, melhor dizendo. Circunfundir é como se houvesse uma fusão. Se a frase veio, vamos aproveitá-la. Então, a fusão do que vem do interno com o que há no entorno. Por isso, pelo som da fala, o espírito elevado deixa circunfluir. Então, vai circular e, ao mesmo tempo, fluir dele para fora. Circunfundir é, ao mesmo tempo que ele coloca algo de dentro, soma com o de fora e faz uma fusão e faz fluir também. Mas aqui é mais exatamente ou exatamente circunfluir. Então, pelo som da fala, o espírito elevado deixa o mecanismo circular do coronário ao frontal. Ao mesmo tempo que ele está circulando, ele está fluindo do coronário para o frontal, do frontal para o laríngeo, chegou na fala. Do laríngeo para o cardíaco, sentimentos. Do cardíaco para o gástrico, já gerenciando vidas que regem a vida biológica. Do gástrico para o esplênico, torna-se forças vitais, vidas vitalizadoras de vida. Desse centro vital para o genésico, circunfluindo, vai chegar à fonte criadora. Dela para a energia Kundalini, agora a circunfusão, circunfundir, porque vai fundir a minha energia criadora com a energia Kundalini e transformar-se na energia vital. Nas almas instintivas, nas emoções, nos sentimentos, pensamentos e inteligências, virtudes no coronário. Então, pelo som da fala, o espírito elevado deixa circunfluir do seu coração conhecimento transcendente e o amor vivenciado para quem o escuta. O que ele deixa circunfluir? O mais puro magnetismo. No caso do corpo humano, o mais puro magnetismo é o que chamamos de fóton, que geram a consciência do átomo, encarregado de entrelaçar os átomos para a formação das moléculas, e mesmo nos átomos já com o nome de gluons, para abraçar as partículas atômicas para que haja um nêutron, o próton e os elétrons. Agora, esse magnetismo, que é a soma dos fótons que nasceram dos elétrons, que tiveram a sua origem nos prótons, que nasceram dos nêutrons, que vieram do mundo subatômico. E esse magnetismo, ele pode gerenciar, ele como fótons, ou os próprios fótons ser médiums para que ele se expresse. Então, nós podemos, com a consciência do átomo, gerenciar o magnetismo que está chegando ou transformá-lo como tal, na doação.
assim como fazemos com os aminoácidos. Eles podem se unir e transformar-se nas moléculas de proteína ou gerenciar micropartículas fracionadas pelas mitocôndrias e construir as proteínas em si. Então, o espírito elevado, pelo magnetismo que ele expressa, cuja força desse magnetismo poderá realizar maravilhas na construção ou reconstrução do vaso físico, haja visto o conhecimento daquele que o doa. Mas tem coisas que estão além do nosso alcance. É-nos permitido ir até um X. Lendo de carreirinha, pelo som da fala, mais uma vez, o pensamento da forma, o sentimento da vida, a vontade dá movimento, a palavra se expressa e a atitude a materializa. Então, pelo som da fala, verbalizada ou mentalizada, o espírito elevado deixa circunfluir do seu coração, das intuições, das imanências de sua consciência, e pode ser o coração físico. Ele tem um poder 5.000 vezes maior de gerenciar e transmitir informações do que o próprio cérebro. Vamos fazer de conta que agora é o coração físico mesmo. Então, pelo mecanismo da fala, ou pelo som da fala, o espírito elevado deixa circunfluir do seu coração físico para quem o escuta, que a boca fala do que está cheio o coração, como nós falamos. Ele vai deixar o quê? O mais puro magnetismo por esse coração. Algo que vai enriquecer o hálito divino, o plasma divino, o hausto criador do próprio cosmobiológico, cuja força desse espírito poderá realizar maravilhas, tanto na autocura quanto no auxílio da cura do outro. Haja visto o quanto de conhecimento temos daquele espírito elevado e de quem o doa, de quem está doando. Então, haja visto o conhecimento daquele que está doando. Então, quanto mais vasto o conhecimento, mais poder de doação, mais consciente, mais qualificado e assim por diante. É uma verdadeira fonte de luz que quanto mais se oferta, mais se aumenta no seu manancial. A alegria pura é aquela que se ramifica na mais alta compreensão e no amor espiritual. Então, a compreensão ali, vocês vão ligá-la com esse finalzinho da frase aqui, segundo o conhecimento de quem o doa. Esse processo é uma verdadeira fonte de luz a jorrar de forma inestancável da própria alma. E quanto mais se oferta o amor, o magnetismo, mais aumenta seu poder e o seu manancial. Ou mais aumenta o seu manancial. É mais ou menos assim. Vamos bem pausado aqui. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele narra que essa fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, e em Mecanismo da Mediunidade ele reafirma queira ou não, cada ser possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Então, em Evolução em Dois Mundos, ele narra que esse energismo, esse fluido, é o nosso próprio pensamento contínuo. E no caso de doarmos esse magnetismo, eu estou doando o que eu transmutei dos elétrons para fótons. E quando assim faço, abre-se espaço no mundo dos elétrons para a promoção dos prótons para gerar novos fótons. E abre espaço no mundo dos prótons
para a transformação dos nêutrons, que vai abrir espaços para transformar os quarks, os mesons, os bários, os leptons, os neutrinos, os bósons de Higgs, a bioenergia, a matéria mental, o fluido universal, o éter cósmico, a matéria elementar, o espírito em sua origem, o psiquismo divino, e antes dele, o hálito divino, e antes do hálito, o verbo criador. Está percebendo a grandeza de tudo isso? Somos uma fração de tudo isso. Então é uma verdadeira fonte de luz, porque somos luz. E quanto mais se oferta, mais aumenta o nosso manancial. Porque quando nós nos doamos na tentativa ou no desejo, no esforço bem direcionado para promover o entorno com a transformação do interno, tudo multiplica-se em nós. 10, 20, 60, 100 ou 1000 vezes. A alegria é o que abre espaço para que esses seres que vêm do mundo dos elétrons para entrar no mundo dos fótons, do mundo dos elétrons recebendo os prótons, dos prótons recebendo os nêutrons e assim por diante. Então, a alegria pura é aquela que se ramifica na mais alta compreensão e no amor espiritual. Eu não só compreendo, mas também faço aquilo que compreendo. É exatamente o que está aqui. Então, pelo som da fala, verbalizada ou mentalizada, o espírito elevado deixa circunfluir do seu coração, da sua intimidade, para quem o escuta, que pode ser as vidas incontáveis a partir de nossa mente, os veículos de expressão. E o que ele vai doar? O mais puro magnetismo da consciência do átomo, os fótons, à consciência total, que são as virtudes. Se aqui os fótons se unem para formar a consciência do átomo, lá na superconsciência as virtudes se unem para formar a consciência no espírito. Assemelha-se um e outro. Fótons aqui, consciência do átomo. Virtudes lá, consciência no espírito. E cuja força do espírito, do próprio átomo, da própria molécula, célula, tecido, órgão, sistema, corpo, corpos, nós podemos realizar essas maravilhas. Haja visto o conhecimento daquele que o doa e os valores daquilo que está doando também. Por isso que é uma verdadeira fonte de luz, brilhe sua luz diante dos homens, como disse no Jesus, somos luz, tudo que existe é feito à base da luz, segundo Bezerra de Menezes, a luz é viva na sua expressão mais simples, conforme Miramês, e quanto mais a doarmos, quanto mais ofertarmos, mais energia teremos. E a luz da alegria pura, que é aquela que compreende aquilo que está fazendo e faz com amor e compreensão aquilo que se faz. Então, além da compreensão, ela se ramifica na mais alta compreensão e no mais profundo amor espiritual. Isso é a alegria pura. A nossa mente condiciona-se com facilidade tanto para o mal quanto para o bem. E esse último, o bem, carrega consigo mais condições de estabelecer moradia nos corações de boa vontade. Então vamos lá. Nossa mente, lembra do que é a mente? É um laboratório que está entre o mundo objetivo e subjetivo, com a função de aprender.
ela é obrigada pela lei a aprender. Ela rejeita, ela assimila, ela desassimila, porque está nela, na mente, a inteligência, poder imaginativo, desejo, memória, pensamento, sentimento, vontade, tudo isso está sintetizado ali. Então, nossa mente condiciona-se com facilidade. Inteligência, poder imaginativo, memória, desejo, pensamento, sentimento, vontade, tanto para o mal quanto para o bem, de acordo com aquele conhecimento que vimos lá atrás, com aquela compreensão. E esse último, que é o bem, e o bem carrega consigo mais condições ou maiores condições de estabelecer moradia nos corações de boa vontade. Pelo menos boa vontade é o que precisamos ter. E em algumas situações a boa vontade basta. Algumas. Só para começarmos, para nos predispormos ao aprendizado. Agora, fazer qualquer coisa que não temos o conhecimento, como nós vimos ali, nas telas anteriores, a compreensão do que estamos fazendo, boa vontade não basta para fazer um bolo. Basta para que eu me predisponha a aprender com quem sabe fazer. Mas não vai suprir o conhecimento que eu necessito para confeccioná-lo. Então, os corações que estão predispostos a aprender, lembra na mensagem inicial, a Terra é uma escola imensurável para quem está disposto a aprender, para os corações de boa vontade. Ora, para quem quer ensinar aquilo que não sabe, ou quer dar ordem para aquilo que não compreende, conforme ouvimos um tempo passado, só sabe mandar quem sabe fazer. Então, se eu sei fazer, eu posso, no sentido de mandar, gerenciar uma situação. Eu posso ensinar, transmitir o conhecimento. Não deves entregar a Deus esse trabalho que é teu. Ele, a grande onisciência, tudo já fez em nosso favor e espera, pelos canais do tempo, que nossos sentimentos brilhem algum dia, doando em todos os campos de labor, todos os campos de trabalho. Então não devemos entregar a Deus o trabalho que nos cabe. Então por que Ele não me curou? Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. Sua fé te curou. Mas por que não foi permitido consertar aquela realidade? Porque não houve a educação devida. Vou dar só um exemplo. Tivemos um benefício da espiritualidade. E olha que benefício. E jogamos fora. Que é o que a maioria faz. No mesmo dia, dentro só da proteína do leite, veja o desatino e o desarranjo. No que era para ser apenas um arroz com feijão e um queijo. Até aí, tudo bem. Dois carboidratos e também com proteínas, o próprio feijão, e mais a proteína do queijo. Mas eu tentei fazer um requeijão com leite que talhou. Não deu certo e eu quis, no aproveitamento total, colocar um pouco daquele muito engordurado junto com o arroz e o feijão. Já comecei a exigir do corpo que já estava delicado, o que não dava para ser. Mais tarde, umas 2 horas depois, como se o corpo pedisse algo, como se fosse uma sobremesa, que normalmente comemos 2 horas depois ou antes da refeição, a canjicada que nós mesmos fazendo com amendoim, mais leite, proteína de difícil digestão, a mais difícil de digestão é o leite. E tudo bem. Parece que não ficou bem completa a sobremesa, comemos um pouquinho, foi bem pouco.
daquele doce de leite de coalhada, sabe aquele de pedacinho? Foi pouquinho, mas foi um terceiro derivado em excesso aí. E à noite, fomos tomar o leite com farinha. Só que percebemos que o leite estava levemente azedo. E, acreditando na capacidade do corpo, colocamos mais essa carga. Aí não deu. O corpo gritou e quis expulsar o espírito do corpo. Só por misericórdia não fomos expulsos. Está vendo o desatino, a ignorância, o desarranjo de perdermos aqueles benefícios que o André Luiz mostra, que a criatura recebeu uma vez, jogou fora, 2 vezes, jogou fora, 3 vezes, jogou fora. Quando chega na 10ª, não tinha mais direito. Então, por que certas doenças não são curadas? Porque não modificamos a causa, o comportamento, o respeito à vida. Por isso, às vezes a gente acaba perdendo o órgão, porque não tem como consertar, porque vamos, pelo desatino, o desarranjo, estragá-lo outra vez. Então não deves entregar a Deus o trabalho que nos cabe. Não devemos fazer isso. Que a cada um conforme suas obras. Ele, a grande onisciência, a suprema sabedoria, que tudo sabe, tudo já fez em nosso favor. E espera, pelos canais do tempo, que a gente aprenda e faça aquilo que nos cabe, que os nossos sentimentos, com esse tempo, brilhem algum dia, da educação, do respeito, do equilíbrio, da harmonia e etc. Fazendo o quê? Doando em todos os campos de trabalho, psicobiofísico, moral e espiritual. Então há doenças no corpo que geram doenças na alma. E há doenças na alma que geram doenças no corpo. Agora cabe a nós identificar quem é que está adoecendo quem. E eu tenho certeza que não é o meu corpo que está adoecendo a minha alma. É o contrário. É a minha alma ignorante, negligente, que está adoecendo o próprio corpo. A palavra é uma semente que germinará onde for lançada, e é de lei que quem plantar deverá colher. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8, versículo 11. Então a palavra, como nós estamos falando desde o início, ou dessa série, desde o 5º programa, Horizontes da Fala. Então a palavra é uma semente que germinará onde for lançada. E é de lei que quem semeia, quem planta, deverá colher o que plantou. Que foi o meu caso e é o caso de muitos. E a semente é a palavra de Deus. Por isso que esta mentalização, esse processo de desejar comer alguma coisa, precisa estar com equilíbrio. Eu necessito de tal coisa, de tal forma. Não foi a quantidade que desarranjou em cada porção. Foi o excesso da mesma energia no mesmo dia. E poderia ter sido tranquilamente a primeira porção estaria certa. Mas a chamada sobremesa, ou a merenda da tarde, já deveria ser outro tipo de proteína, se fosse o caso. Se fosse lá o docinho, que se fosse de outro universo proteico. E à noite, outro tipo de energia. Não a sobrecarga da mesma energia num único dia. E aí o corpo, por conta da fragilidade, não deu conta de processar tudo isso. E aí a coisa fica, quando eu não entendo o convite do amor, só a dor. E olha que dor. Aline, eu não sei quanto que é a dor do parto. Você já sentiu. Mas já senti cólica de rins, que eles falam que é um pouquinho mais forte do que a do parto. Mas a cólica de vesícula, a que nós sentimos, foi bem mais terrível,
mais dolorosa do que a dos rins. Aí você imagina aí o quanto que doeu. A alma sai do corpo. O corpo entra em convulsão. Vômitos de dor. Então imagine, tudo isso por negligência, por ignorância, por não respeitar as próprias leis e a própria máquina. Prossigamos. Toda semente é, por sua natureza, divina, principalmente a semente da palavra. A boca é uma porta de luz, pela qual a vida poderá multiplicar infinitamente o bem em todas as latitudes, manifestando esperança onde haja desespero, amor onde se encontrar o ódio e paz onde a guerra se fez inquilina. Eu creio que não estamos passando por isso de grátis. Se passamos e dividimos com vocês tendo a coragem de assumir os equívocos, é para que vocês não sofram fazendo as mesmas coisas. Esse é o objetivo de quem escreve, fazendo um caminho às vezes longuíssimo para evitar que vocês façam o mesmo caminho, que acelere o processo do aprendizado. E assim como a exemplificação na própria vida. Se não deu certo um determinado enredo em nossas vidas, houve um desfecho desagradável, é justo que falemos não por vaidade, por orgulho, por coisa alguma, para que vocês não façam o mesmo, para que evite sofrimento desnecessário, porque Deus não criou a dor. Temos certeza que nós a criamos, ela é um anjo. Ela vem, enquanto a gente não entende a lição, ela não vai embora. E olha, que dor. Dor, libertação. Então, toda semente é, por sua natureza, divina. Toda palavra mentalizada ou verbalizada. Principalmente a semente da palavra. Mas toda semente também. Imagine a palavra como semente, que ela vai dar origem a alguma coisa. Eu penso, usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias e acionando os meus desejos. Crio a realidade do pensar. E agora, transformo em ideias vários pensamentos. Acrescento os sentimentos e aí transformam-se em palavras. Já são pensamentos, sentimentos, palavras, que nasceram das imanências de nossa consciência, interagindo com incontáveis realidades. Quantas vidas compõem a vida? Só da matéria mental que foi usada para dar forma ao nosso pensamento. Por isso, é uma semente. A semelhança de uma semente de uma árvore, de um vegetal qualquer, vai gerar vida. Ou, no caso da semente que não tem capacitação, não nascerá ou vai morrer. No caso da palavra mal colocada, vai gerar morte, enfermidade. Então a boca é uma porta de luz. A boca do corpo, a mente como boca da alma, a superconsciência como boca do espírito. Pela qual, pela superconsciência, centro coronário comunicando com o divino, pela mente comunicando com a nossa consciência e outras consciências, e com a nossa boca comunicando com vocês. Então a boca é uma porta de luz, pela qual a vida poderá multiplicar infinitamente o bem em todas as latitudes. Se for mal colocada, o mal em todas as latitudes. Manifestando esperança, a doce presença do amor. Com certeza coadjuvada com a confiança. Confiança vem antes e a esperança depois. Manifestando confiança, esperança, onde haja desespero. Amor onde se encontrar o ódio. Está levando o antídoto. E a paz onde haja a guerra, onde a guerra se fez inquilina. Então, o que nós estamos levando
com o nosso comportamento, com as nossas sementes de vida. Nós estamos levando algo à luz do bem em todas as suas latitudes, usando a nossa boca como portal, para transformar o desespero com a esperança, o ódio com o amor, a guerra com a paz. Sempre a força oposta, a virtude transformando o vício ou o desatino qualquer. Nunca esqueçamos disso, sempre a força oposta. Se eu estou desesperado, eu não vou sintonizar com maior desespero, olhando os outros desesperados. Vou me vincular com a esperança. Se estou na frequência do ódio, o amor é o antídoto. Se a guerra está em mim, a paz é o que eu necessito. Com o despertar do homem, no amanhã, poderás conversar com os vários outros planos da vida, tanto abaixo da escala da tua posição, quanto acima dos teus atuais alcances. Então, dependendo do nosso despertar, poderemos conversar com tranquilidade com os vários planos de vida que estão aquém e além de nossa realidade. Os subplanos ou superplanos. Tanto abaixo, antes do físico, quanto acima, após a nossa própria consciência como espírito. Daquilo que está ao nosso alcance. Ou abaixo do que nós chamamos de alma, da alma até as últimas partículas do corpo, e acima da alma até as últimas instâncias da consciência. E esses dons, para fazer esses processos de comunicação, esses dons estão reservados para todas as criaturas de Deus. Não é só para mim ou para outro, para todas. Façamos a nossa parte, pois somos todos filhos da grande luz. Mais uma vez, a luz. Então, esses dons, quais são os dons? De conversar com esses planos aquém e além de nossa realidade. Então, eles estão reservados a todas as criaturas de Deus. Todas. E todas têm a sua linguagem, todas têm o seu evangelho nesse processo de evolução. Agora precisamos fazer a nossa parte. Qual a nossa parte? Somos todos filhos da grande luz. Nos comportarmos como tais, como filhos da grande luz. O que faria Deus, o que faria o Cristo, o que faria a nossa consciência se estivesse em nosso lugar? No meu caso, em relação ao próprio corpo. O Espírito cuida com todo carinho, com todo cuidado, usando as almas instintivas para que a harmonia seja plena no nosso universo psicobiofísico. E a nossa atitude, por falta de conhecimento, por parca inteligência, por precária compreensão, travamos o mecanismo e criamos a confusão desnecessária. O primeiro tópico já foi. Falta 3. O fenômeno da fala. O fenômeno da fala é maravilhoso e, quando nascido no bem, é indestrutível. Ficará para sempre como herança da vida, para milhares de vidas. Lá atrás, vocês lembram que era um estímulo de vida para as vidas, tanto que nos constitui, quanto as que estão no entorno. Agora estamos vendo que o fenômeno da fala, esse mecanismo, esse dom que nós vamos construindo através dos milênios, ele é maravilhoso quando nascido no bem é indestrutível. Quando nascido no bem é indestrutível, mas se não for nascido no bem, ele é destrutível.
ele vai adoecer. Ele vai desmoronar. Se for no bem, ficará para sempre, porque o bem gera o bem. E o bem de todos é o eterno princípio. Então, se nascer do bem, ficará para sempre como herança de vida, porque ele gera vida, mantém a vida, as organiza em todas as suas expressões. E para milhares de vidas, não só para a nossa vida num todo uno, psicobiofísico, moral e espiritual, compondo apenas, falando uma vida em nós, quantas vidas semelhantes ou que nos assemelha estão no entorno. Vidas no interno que compõem a nossa realidade e vidas no entorno que também vai herdar, porque nós estamos numa permuta incessante e não tem como dissociar a nossa com as outras ou as demais realidades. A palavra é semente que fecunda em quem ouve e frutifica igualmente em quem fala. Então agora eu vou falar com vocês. Então a minha palavra está nascendo dos meus sentimentos, filho das minhas ideias, filha dos meus pensamentos, filhas das minhas inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, filhas da minha vontade e a vontade expressando a minha consciência, o reino de Deus em mim. Então agora a palavra está vindo como semente que vai fecundar outras realidades que estão me ouvindo. E ao mesmo tempo, se está fecundando outra realidade, vai frutificar igualmente em quem está plantando, em quem está semeando. Principalmente o bem. No bem ela é indestrutível. Fora dele, nada sobrevive. Falar, no entanto, é responsabilidade maior, por ter a vida nos dotado quais agricultores na vinha do Senhor, atendendo assim a bilhões de almas famintas do alimento da verdade. Aqui está um momento que, segundo Kardec, é o que aconteceu na multiplicação dos peixes e pães para mais de 5.000 pessoas. No fenômeno que Kardec fala, não pode ter sido físico, porque no outro dia foi o momento que Jesus fala para os discípulos, ou pergunta, o que pensam os homens a respeito do Filho do Homem? Quem que eles pensam que eu sou? Uns falam que você é Jeremias, outros falam que você é Elias, ou um profeta que voltou. E tu, Simão, filho de Jonas, que dizes? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele narra, não foi a carne, a mediunidade orgânica, nem o espírito, a parte da mediunidade perispirítica, mental até intuitiva. Foi o meu Pai diretamente, de consciência a consciência, que te deu esse entendimento. E agora, já que já sabes que eu sou o Filho de Deus, eu preciso ir. Aí os demais ficam confusos. Mas se o Senhor for, e nós? Mas você já sabe o caminho. Então mostre-nos o caminho. Mas eu sou o caminho, disse Jesus. Então mostre-nos o Pai. Mas quem me vê, vê o Pai. Isso aconteceu um dia depois da multiplicação dos pães e peixes. E aí eles pedem, faça um fenômeno então, para que a gente acredite que você... Mas não tinha feito no dia anterior um fenômenozinho, pequenas porções de peixes e pães, alimentar mais de 5.000 pessoas e sobrar. E era a palavra. Eles estavam semeando palavras e sentimentos. Peixes e pães. Então nós podemos imaginar os pães vindo do vegetal, peixes vindo do reino animal,
ou a distribuição de energias em forma de consciência, com tudo que estamos falando, gerando estímulos para as vidas e alimentar outras vidas. Quando falamos, estamos doando energia mineral, vegetal, animal, pré-humana, humana, angélica. Vocês podem imaginar por aí. Por isso que é uma responsabilidade maior quando falamos. Por ter vida, porque a vida nos dotou como agricultores na vinha do Senhor. Atendendo assim a bilhões de almas que nos pede o alimento pela palavra, famintas desse alimento da verdade, cujas palavras são sementes confirmadas ou frutificadas com a nossa exemplificação e fecundando outras realidades. O semeador semeia a palavra. Marcos 4,14. Ai daquele que, consciente desta verdade, não selecionar as sementes para o plantio, porque delas irão alimentar-se muitas almas em formação espiritual. Então veja o tamanho da nossa responsabilidade. E não é só para as pequenas almas que nos constituem, para as que estão no entorno também. Por isso, tente imaginar. Quando começamos a pensar, começamos a interagir com a matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis. E nós estamos fecundando essas pequenas almas. Elas se deixam atrair e fazer parte da nossa realidade, segundo Leon Denis. E nós vamos gravar nelas a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo. E no ápice desta fusão, dessa circunfusão, elas vão transformar em força de atração, que é o pensamento. E essa força de atração vai transformar-se em amor, a força que gera e nutre a lei que organiza e mantém. Por isso, essa responsabilidade, quando vamos falar, estamos gerando vida, curando vidas ou dizimando vidas em todas as suas funções. Então, o semeador semeia a palavra. Está em Marcos 4,14. Ai daquele, consciente desta verdade, que a palavra é tudo isso, que nós estamos fecundando e ao mesmo tempo frutificando em nós, não selecionarmos as sementes para esse plantio, que cada plantio gerará uma colheita. Porque delas, dessas palavras, dessas sementes, irão alimentar-se muitas almas em formação espiritual, que pode fazer parte da nossa grande alma, ou da nossa totalidade, ou seguir o seu curso, baseado em nosso exemplo, construindo os seus clãs, as suas individualidades. A boca é uma abertura no teu corpo, que Deus não esqueceu na formação congênita do teu instrumento de carne, para que, por ela e com ela, possas armazenar na tua consciência as belezas da vida. Então aqui nós vemos a seriedade, porque nós estamos plantando, segundo Paulo de Tarso, no corpo material, algo que nós vamos colher no corpo espiritual. Ou plantando algo no corpo material para transformá-lo em corpo espiritual. Enquanto esse corpo corruptível não se transformar em corpo incorruptível, não chegaremos aonde queremos. Então a boca é uma abertura em nosso corpo que Deus não esqueceu na formação congênita, nessa estrutura, nesse oásis, nesse micro-universo. Para que por ela e com ela possamos armazenar o que foi pensado, o que foi sentido, o que foi falado, o que foi vivido, transformando algo físico em psíquico, esse psíquico em instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências e virtudes, e levando para a nossa consciência a resultante das belezas da vida.
ou levando os nossos tormentos. Se alguém te ferir, presta muita atenção a partir de agora. Se alguém te ferir por ignorância, não uses a tua palavra como justiça. Não faze com que os teus lábios vibrem na cadência. Se alguém te ferir por ignorância, não uses a tua boca como justiça, mas faze com que os teus lábios vibrem na cadência do perdão. Se alguém te caluniar por falta de entendimento da lei divina, não faças o mesmo com ele. Usa a tua boca para agradecer a Deus e abençoar os ofensores. Se alguém mentir denunciando-te por falsas atitudes, prender-te por suspeita e inveja e ainda perseguir-te quando estiveres livres, usa a tua palavra, mesmo assim, para abençoar, lembrando-se somente das virtudes que esse alguém possui. Somente Deus pode fazer aquilo que os teus primeiros impulsos desejam. O teu verbo pode transformar todos os teus inimigos, ou os que se dizem como tais, em amigos do coração, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Conseguiu entender? Então, se alguém nos ferir por ignorância, não usaremos a nossa boca como justiça, olho por olho, dente por dente. Não vamos ferir também. Mas faremos sim com que os nossos lábios vibrem na cadência do perdão, libertando o ofensor. É isso mesmo. Quando nos é dirigida esta ofensa, essa farpa, esta flecha, e se eu aceitar, ela me fere, com a energia do perdão, ela é transformada de flecha em pétalas de rosas, em pétalas de luz, e vamos devolver pelos nossos lábios, mental ou verbalmente falando, em forma de perdão na direção do ofensor. Se alguém nos caluniar por falta de entendimento da lei divina, ele está plantando para si mesmo, que está dizimando a própria alma, não façamos o mesmo com ele, porque nós vamos nos destruir também. Porque é um enfermo que, se ainda não sabe, por estar nos caluniando, mais tarde ele vai saber, porque vai chegar à sua porta o que ele mesmo semeou. Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo, conforme Dias da Cruz com Chico Xavier. Então, se alguém nos caluniar por falta de entendimento da lei divina, que é perfeita, que é justa, que deixa cada um semear e depois colher, não façamos o mesmo com ele, seja quem for. Nós vamos usar a nossa boca para agradecer a Deus a oportunidade de exercitar o perdão e abençoar bênçãos, oportunidades de trabalho no bem para os ofensores, para que eles possam chegar no estágio da reconciliação. E se alguém mentir, denunciando-te por falsas atitudes, e vai agravando-se as situações, prender-nos por suspeita e inveja e ainda perseguir-nos quando estivermos livres depois da prisão, nós vamos usar a nossa palavra mesmo assim para abençoar, porque a lei é perfeita. Algoz de hoje, vítima de hoje, algoz de ontem. Algoz de hoje, vítima de amanhã. Lembrar-nos somente das virtudes que esse alguém possui, porque alguma virtude ele deve ter.
foi um momento infeliz, às vezes vacilamos de nossa parte para despertar aquilo. Então, somente Deus pode fazer aquilo que os nossos primeiros impulsos desejam, que às vezes é dizimar o outro ou fazer a mesma coisa que ele nos fizera. Então, o nosso verbo pode transformar todos os nossos inimigos, ou aqueles que se dizem nossos inimigos, em verdadeiros amigos e amigos do coração, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós vamos imaginar quando alguém nos fere, nos calunia, nos persegue, nos tira a liberdade, alguém que está enfermo, pedindo socorro, e nós vamos falar como Jesus falou, sentir como ele sentiu, pensar como ele pensou, viver como ele viveu. É o nosso Calvário libertador. E ainda quando terminar o nosso Calvário, ir lá no abismo resgatar aqueles que nos feriu ou que nos entregou. Então, o fenômeno da palavra que ilumina é somente o do bem. Façamo-lo. E aí, com isso, terminamos mais um tópico. Então, o fenômeno da palavra que ilumina é somente o do bem. O bem de todos é o eterno princípio. Então, basta fazermos o bem. O que é o bem? Aquilo que nos promove, promovendo as criaturas. Aquilo que nos liberta, libertando as criaturas. Aquilo que nos planifica, planificando as criaturas. Então, tudo que faz um grande bem a nós, sem prejudicar o entorno. Ou faz um grande bem ao entorno, sem prejudicar o interno. Para que fique fácil a compreensão para começar a nossa tarefa. Penúltimo tópico. Ondulações da palavra. A palavra é, por excelência, acessório divino de toda a filosofia, de toda a ciência, de todas as religiões. É complemento sem o qual tudo isso perde o motivo de ser. Sem a palavra, como estudar? Filosofia é o estudo, mas como que eu vou dividir as minhas ideias sem palavra? Então não há como filosofar. Como que eu vou fazer isso dividindo as minhas experiências, as minhas comprovações na ciência? Se eu não tiver a palavra escrita, pensada, verbalizada. E as religiões? Se não for com a palavra, como eu estou falando com vocês, falando de filosofia, ciência e moral, que é a parte religiosa, não teria como haver esse diálogo e dividir esse pão. Então, a palavra é o complemento sem o qual isso perde o motivo de ser, filosofia, ciência e moral. Porque não teríamos como entender, como verbalizar, porque com a palavra mentalizada eu faço o mecanismo do raciocínio. Com ela verbalizada eu expresso o meu raciocínio. Se eu pensar, se eu chegar à conclusão por esse raciocínio lógico em mim, talvez você não alcance o meu pensamento. Há pessoas que alcancem. Aí você fica no prejuízo e eu num prejuízo maior de não poder dividir com você. Por isso que a filosofia estuda, a ciência comprova e a moral, a parte religiosa, liberta. Porque é a vivência. Aqui eu estudo, aqui eu comprovo, aqui eu aplico o conteúdo em minha própria vida. O serpentear dos sons em direção a quem pretendes que os compreenda é responsável pelo que queres dizer. Ele é honesto na sua mais profunda mensagem. Se plasmares nele, com a força dos sentimentos, a vida, o amor, a alegria, o otimismo, a esperança, o trabalho e o respeito às leis de Deus, aclimatar-te-ás neste ambiente,
fazendo respeitar a vontade daquele que nos criou e é a vida maior para todos nós. Então, serpentear, as diferenças de tons, semitons, o que eu faço para que vocês possam me entender. Ora aumenta um pouco o tom, ora baixo, ora mais sereno, ora mais enérgico. Esse serpentear dos sons na direção de quem nos ouve, no caso vocês, ele é responsável porque ele vai levar por esses vários tons aquilo que eu quero dizer. Então veja, o serpentear dos sons em direção a quem pretende que os compreenda é responsável pelo que queres dizer. Então eles vão levando cada mensagem e falando daquilo que eu quero dizer. E vocês vão prestando atenção e vai pegando aqui e ali. E esse serpentear, hora mais grave, hora mais agudo, hora mais intenso, outra hora mais sereno, é honesto na sua mais profunda mensagem, porque ele vai levar a mais pura intenção que eu tenho para com vocês, e basta de vocês para conosco o desejo real e sincero de querer compreender. E se eu plasmar nesse serpentear dos sons, com a força dos meus sentimentos, meus mais puros sentimentos, a vida que eu quero que chegue à vossa vida para fecundar a vossa vida, o amor para, de alguma forma, diluir o ódio que às vezes os prejudicam, se assim for, a alegria, como nós vimos lá atrás, essa alegria pura, o otimismo, a esperança onde há desespero, o trabalho, o respeito às leis de Deus. Se eu fizer tudo isso plasmando nesse serpentear dos sons, com a honestidade que me proponho e na exemplificação que vai ser a sequência, nós vamos nos aclimatarmos no ambiente que nós estamos criando com tudo isso, fazendo respeitar a vontade daquele que nos criou, que é a vida maior para todos nós. Nós vamos fazer a vontade de Deus, fazendo tudo isso. Então nós vamos usar o serpentear dos sons, pelo mecanismo da palavra, e vamos, por intermédio dos nossos sentimentos, plasmar nele a vida, o amor, a alegria, o otimismo, a esperança, o trabalho, o respeito às leis de Deus. A fala é ferramenta que obedece às mãos dos pensamentos, na escavação sagrada. É um garimpo sublimado, onde poderás encontrar as maiores gemas preciosas da tua existência, porque elas foram colocadas pelo Senhor dentro de ti, para teu uso, felicidade e defesa. Então, a nossa fala, o que eu estou usando para falar com vocês, é uma ferramenta que obedece às mãos dos meus pensamentos. Porque antes da fala veio as minhas ideias, meus sentimentos, antes dessas e destes, os meus pensamentos. E esses pensamentos na escavação sagrada do meu próprio universo e do universo de vocês também. É um garimpo que eu estou fazendo tanto no meu quanto no vosso, onde eu posso encontrar, ou nós poderemos encontrar, as mais preciosas gemas de nossa existência. No caso, criarmos vínculos de amizade entre nós e vós, ou entre mim e as minhas próprias realidades. Porque elas, essas gemas, foram colocadas pelo Senhor. E de acordo com a frequência, com a vibração, a gente faz acordar. Estão dentro de nós para o nosso uso, para tudo que eu precisar, para a felicidade e para a nossa defesa. Nossa defesa como será? A vibração de um pensamento bem pensado expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Para a felicidade, o dever fielmente cumprido gera a paz de consciência, a tranquilidade interior, que é a própria felicidade.
e o uso nas suas mais variadas formas daquilo que pretendemos para uma vida plena, saudável e feliz. E chegamos ao último tópico. O verbo moderado alcança mais depressa as condições de disciplinar certos sentimentos, e a alma sentir-se-á inteirada das modificações que haverá de fazer no seu modo de agir. Então, o verbo, quando é moderado, quando eu pondero, eu penso, repenso, reflito, ele alcança mais depressa, quando é moderado, as condições de disciplinar certos sentimentos. Se for moderado, ele vai alcançar mais depressa. Vai depender de nós moderar, dosar, disciplinar os sentimentos com a intenção na sua moderação. E a alma sentir-se-á inteirada das modificações que haverá de fazer no seu modo de agir. Quando eu modero, fica mais fácil de disciplinar certos sentimentos e eu vou me inteirar das modificações que eu preciso fazer no meu modo de agir diante dessa moderação, quando nós vamos modulando a nossa própria fala, ou às vezes o nosso próprio pensamento, esse verbo verbalizado ou mentalizado, por isso moderado. Eu poderia falar tal coisa, mas fraciono tal coisa e faço bem, tranquilidade, semeando aos poucos, para que eu possa alcançar maior disciplina em certos sentimentos. E bem, o sentimento é como uma plantinha que você vai pondo. Se você pôr o adubo de vez lá no pezinho, você mata. Mas se você põe só aquela nuvenzinha muito tênue, longe do pé, vai chegando aos pouquinhos, ela vai se fortificando e não morre com a quantidade daquilo que se pretende. A mesma coisa nessa moderação. A música da palavra, bem formada na sua candidez imperturbável, será inesquecível para quem ouve, tornando-se água do divino manancial, jorrando pela fonte humana da boca e ainda criando uma imagem doce de formosura incomparável. Então, a música da palavra bem formada, porque é o som, a música é uma das entradas para as moradas celestes, é a médium da harmonia, a harmonia é a lei que governa o cosmos, e agora a música da palavra bem formada, moderada, indisciplinada, etc. Então, na sua pureza, na sua candidez imperturbável, seu processo de mais profunda harmonia, será inesquecível para quem ouve. Ela vai mergulhar, penetrar em todas as frequências vibracionais de quem nos ouve, tornando-se água no divino manancial, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Então, jorrando pela fonte humana da boca, ela vai jorrando pela fonte humana da boca, e ainda criando uma imagem doce. Imagine a imagem de docilidade, de formosura incomparável. Então, imagine esta palavra bem formada, na sua pureza incorruptível ou imperturbável, moderada, equilibrada. Ela será inesquecível para quem ouve, quando a gente fala vivendo. E ainda tornando-se água no divino manancial, que vai jorrar pela fonte da boca humana, ou da fonte humana da boca, e ainda vai criar uma imagem doce de formosura incomparável. Além de levar à fecundação, vai criar uma imagem doce de formosura incomparável. Então você pode imaginar
essa imagem de docilidade, de formosura incomparável, quando essa palavra moderada, em equilíbrio, for levada a efeito. Confabular com alguém é fazer com que vibrem milhões e milhões de centros microenergéticos em nós mesmos, gastando energia superior na superioridade da vida. Lembra, a própria matéria é composta de microcentros de forças, ou de força. Temos os 7, 8 chakras. Eles vão se dividindo até 280 mil pontos, como Carlos Alberto Loureiro estudou esses 280 mil pontos. Mas cada átomo tem um centro vital, um microcentro de energia. Tenta imaginar, quando nós estamos confabulando com alguém, quando nós estamos dialogando com alguém, e estão fazendo vibrar esses milhões e milhões, não mais 280 mil, mas 280 milhões e mais milhões de centros microenergéticos. Imagine agora dentro dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, esses microcentros. E em nós mesmos. E nós estamos gastando energia superior na superioridade da vida. Se eu estou promovendo a vida, que bom. Agora, se eu estou gastando energia superior na superioridade da vida para dizimar a vida, aí é grave, gravíssimo. É o caso nosso adoecendo o próprio corpo. Se esquecermos de falar bem, de convidar o Cristo para nos ouvir sem constrangimento, queimamos a essência da fala antes que ela saia de nós. E ficamos devendo à economia universal aquilo de bom que anulamos antes que chegasse ao próximo. Veja a gravidade disso. Então, se esquecermos de falar bem, eu esqueci de falar o bem, e esqueci de convidar o Cristo para me ouvir sem constrangimento. Ele vai me ouvir. Eu estou falando de tal forma que eu não vou ficar constrangido. E ele também. Mas se eu esquecer de falar bem e de convidar o Cristo sem constrangimento, eu vou queimar a essência dessa energia, daqueles milhares, milhões de microcentros de energia, que são aqueles microcentros no íntimo dos microvórtices. Os microvórtices é composto de microcentros menores ainda. Antes mesmo que ela saia, no caso desses microcentros, e vai para as organelas dentro das células, sai delas, sair pela nossa boca mesmo. E ficamos devendo, porque além de não fazer nada, queimei a energia que geraria a vida. E vou ficar devendo à economia universal aquilo de bom que eu anulei, que eu poderia ter gerado saúde, paz e equilíbrio, gerei tormentos. Antes que chegasse ao próximo. Nem chegou até você. Já ficou dizimado, destruído em mim mesmo. Conserta tudo sem constrangimento. E se alguns dos seus amigos, acostumados por ti mesmo a ouvir o lixo das conversações destrutivas, admirarem-se de sua santidade e quiserem convencer-te a voltares ao que eras, reage e segue o teu caminho com o Mestre. Então, essa é a última tela de hoje. Vamos voltar aqui. Então, nós estamos consertando tudo que está dentro de nós. Então, conserta tudo sem constrangimento. Estamos consertando, estamos fazendo isso e vocês estão sendo testemunhos. Agora, se alguns dos nossos amigos, acostumados por nós a contar as anedotas, as piadas de mau gosto, a maledicência, a maldade, a fofoca, agora eles eram acostumados a ouvir os lixos das conversações destrutivas. Nós acostumamos eles a isso.
E agora mudamos o comportamento. Eles ficam admirados da nossa santidade, nós estamos nos santificando, e eles podem querer convencer-nos a voltar ao que eras. Falar, mas esse alimento que você está dando a gente não quer, quer aquele outro que você dava anteriormente. Aí nós vamos reagir com docilidade e vamos seguir o caminho com o mestre que nos ensinou, que nos ouviu sem constrangimento, que nós pedimos para que ele viesse nos ouvir sem constrangimento. E com isso, certo? Nós estamos falando bem, nos esforçando para isso, e ainda convidamos o Cristo para nos ouvir sem constrangimento, e nós vamos ficar com Ele, que está nos ensinando no processo libertador, a palavra iluminando e libertando consciências em todas as suas expansões e frequências dimensionais. E aí foi muito cansativo. Vocês não se preocupem, não se perturbem pela pouca capacidade de raciocínio hoje, por conta da fragilidade da maquinaria, mas estamos nos esforçando. Ore por nós, torçam por nós, estamos fazendo o extremo de nossa parte para dar bons exemplos para um futuro bem próximo. Nós esperamos que assim seja. Nós vamos aguardar você na próxima aula. Já vai ser a parte 9, o primeiro módulo. Hoje foi o segundo módulo da parte 8. E aí termina o Horizontes da Fala em mais 2 módulos. E aí nós vamos ter 6 módulos em 3 partes de Horizontes da Vida para terminar essa série com Miramês. E depois a gente vai seguir para Ramatiz ou para Pietro Baldi, provavelmente Pietro Baldi ainda com textos, e depois com Ramatiz já com frações. Pietro Baldi já com menos texto que está aqui, mais fala, até chegarmos em Ramatiz com apenas um parágrafo, ou uma página no máximo, e tirar o máximo do que a gente pode para nos auxiliar nesse processo de iluminação e libertação consciencial. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.